Olá, bom dia. Está começando o Saúde Algo Mais e hoje a gente vai conversar sobre o uso da inteligência artificial na saúde, que já está transformando a forma que a gente vive, que a gente trabalha. E na medicina, com certeza, não é diferente. Do diagnóstico mais rápido à personalização de tratamentos, a tecnologia tem se mostrado uma grande aliada, tanto para médicos como para pacientes. Mas afinal, até onde a inteligência artificial pode contribuir? Quais são os benefícios reais para quem busca atendimento em saúde? E mais importante, como equilibrar inovação com segurança? Para falar sobre esse tema, nós conversamos com o médico gestor em saúde, Dr. Alessandro Falkenbach. Bom dia, Alessandro. Um prazer te receber aqui no Saúde Algo mais uma vez, para falar de um tema que você gosta muito, que é a inovação, né? Exatamente, Ricardo. É um tema muito interessante. Nós estamos vivendo hoje, atualmente, uma revolução tecnológica voltada para a IA e nós precisamos saber em até que ponto nós podemos utilizar a IA e o que ela pode nos trazer de resultado positivo ao cuidado do paciente. Agora, a inteligência artificial, ela pode ser usada para ajudar na gestão, para ajudar no diagnóstico, para ajudar no tratamento, no acompanhamento dos pacientes. Atualmente, quais são os principais benefícios que a IA pode trazer para a saúde brasileira, para a saúde mundial? Atualmente, nós sabemos a importância de dados fidedignos, que não basta só ter o dado, só trazer a informação sobre a conduta, sobre o resultado do exame do paciente, sobre os dados vitais do paciente na beira-leito, que isso influencia não só a atenção ao paciente nos cuidados assistenciais, que a informação fidedigna é aquilo que nós sempre necessitávamos, mas nunca conseguimos chegar. Então a IA ela foi colocada dentro de hardwares, de softwares, de processos bem gerenciados, onde nós não tínhamos informações precisas e não sabia onde buscar essa informação. E é onde a IA tem superado os questionamentos de até que ponto nós podemos utilizar um dado que vai trazer benefício para o paciente. A interação medicamentosa com determinada conduta médica, ou a interação medicamentosa com determinada indicação de um procedimento que pode trazer um prejuízo ao paciente. Então, essas informações nós não tínhamos, né, Ricardo? E não só as informações ligadas a equipamentos, mas principalmente para a gestão. A relação do custo em utilizar uma ferramenta que muitas vezes pode custar 2 ou 3 vezes mais, e em relação a outra que tem a IA e que pode trazer um resultado mais eficiente, com informações fidedignas e que você consegue utilizar como referência no cuidado ao paciente. Vamos começar falando sobre o diagnóstico, né? A gente já tem comprovação que um exemplo bastante comentado nos últimos tempos foi a capacidade que a inteligência artificial tem de fazer o diagnóstico de um câncer de mama 5 anos antes do que normalmente o olho humano teria condições de fazer, avaliando uma mamografia, uma ressonância de mama. É isso mesmo, Alessandro? E o que isso traz de benefícios para o paciente? Exatamente, Ricardo. A gente tem uma classificação dentro de toda a gestão de dado em relação à IA que chama Deep Learning. O Deep Learning é uma estrutura que ela gerencia aquela informação comparativa. Hoje nós temos ferramentas que já são acopladas ao paciente, e ela faz uma interação neuroestimulativa, onde eu identifico ondas e aquelas ondas são convertidas em resultados que vão levar a isso que você falou, né, a resultados diagnósticos e resultados também efetivos em identificar e fazer o diagnóstico preciso de uma doença. A neurologia tem utilizado muito dessa função, que é uma mistura de deep learning com machine learning, que é hoje entra um pouco na realidade de usar a metodologia de dados já treinados, que já são capacitados em ir lá e ver uma imagem com um tumor muito bem delimitado na mama e comparar com um tumor que foi diagnosticado lá na Austrália, que foi feito por um diagnóstico diferencial de uma doença metastática. Então, ele já consegue buscar essa diferenciação e trazer para nós hoje como resultado de exame e dizer assim, olha,
comparado com aquele tumor metastático que foi diagnosticado em tal referência de dados, eu identifico que tem essa alteração muito parecida que pode futuramente trazer uma metástase. Então, essas comparações são importantes até para direcionar o diagnóstico do médico. Então, quando você tem aquilo que você falou, comparações entre um paciente de evolução de 5 anos de uma mamografia e uma nova mamografia depois de 5 anos, ele pode futuramente levar a identificar uma doença evolutiva daquele tumor e fazer um diagnóstico preciso. A doença, lógico que ela vai evoluir muito rápido, a gente vai identificar a lesão, mas ela pode dar um caminho e dizer, olha, essa paciente tem predisposição a ter uma lesão mamária ou um câncer, assim sucessivamente. Mas a ideia é criar os comparativos, e é isso que ela faz. Então, ela pega uma fonte de dados que é consumida, com diagnósticos que foram realizados no mundo inteiro, e ela identifica qual é a atual realidade daquele diagnóstico e faz um comparativo. Hoje, essa realidade está em ferramentas, como nós vemos, ferramentas de tomografia, de ressonância, ela já está sendo acoplada a essas estruturas onde tenha seus equipamentos, então a empresa chega e fala, eu já te dou uma estrutura com um laudo pré-validado pela IA, por exemplo, né? E isso já acontece. Nós sabemos que tem as restrições de uso dessa informação, então você não pode passar pela ética médica e realmente já disponibilizar para o usuário essa informação, claro, né, sem validar para um profissional especialista. Mas só de você conseguir ter a informação e direcionar esse médico de que realmente ali poderia ser iniciado uma lesão séria, uma lesão que esse médico tem que trazer um pouco mais de atenção, já economiza muito tempo. Então, quanto tempo, né? Pode evitar o erro no diagnóstico também? Também. Pela análise comparativa que se pode fazer, eu posso relacionar um diagnóstico, como eu te falei, dessa busca que ela faz em todo um ambiente, né, daquela linha de cuidado, daquele problema que o paciente pode ter, e trazer para aquele profissional dizer, olha, está aqui, essa doença pode realmente evoluir, pode trazer um dano ao paciente. Não com essas palavras, mas ela vai usar de forma técnica e efetiva até a classificação da doença, a lesão localizada, o modelo, né, se ela está aderida, se ela não está, se ela está dentro do músculo, se ela está fora. Então, isso tudo ela pode definir. E ela traz muito claro no diagnóstico. Excelente. A gente vai fazer um pequeno intervalo, Alessandro, e já voltamos. Fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada.
garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o Dr. Alessandro Falkenbach, que é médico, gestor em saúde, e que traz para nós informações super atualizadas a respeito da aplicação da inteligência artificial na saúde. Alessandro, a inteligência artificial, assim como a informática na saúde, podem ajudar a diminuir as distâncias entre um bom atendimento em saúde e o paciente, considerando um país com as dimensões que tem o Brasil, que tem as dimensões aí de continentes, né? Exato, Ricardo. Um exemplo claro e que a gente consegue tocar e ver, né, são as análises de dados coletadas dos pacientes dentro das UTIs. Então, antes nós tínhamos que ter técnicos e enfermeiros passando de hora em hora beira-leito, analisando o sinal vital do paciente, identificando se esse paciente está deteriorando, se esse paciente tem risco de ter uma parada ou não ali. E hoje nós temos inteligências que são acopladas aos softwares de monitoramento do monitor cardíaco, do respirador, e ele traz alertas que antes parecia ser impossível. E para nós hoje é uma realidade, e que isso é o que você falou, reduz o tempo, né? Então, enquanto eu estou ali aguardando uma visita à beira-leito ou uma verificação de uma pressão, de um sinal vital, e que eu tenho que ir lá no monitor, eu já tenho essa informação em tempo real. Então, eu posso estar em qualquer lugar com o meu celular e eu consigo identificar se meu paciente está deteriorando, se tem algum problema lá na UTI internado, lá no hospital. Isso levou um nível de, não só de inteligência, né, em relação ao dado, em relação ao paciente, mas também de resposta. Sim. Se a gente sabe que aquele paciente está deteriorando, que aquele paciente está com febre, que aumentou o batimento cardíaco, ou que aquele paciente realmente está com dificuldade na respiração, em minutos, em segundos eu consigo identificar. E que isso antes, nós temos a dificuldade, lógico, por depender da mão do profissional, e que isso era algo que nós não imaginávamos que iria acontecer. E hoje é uma realidade. Uma das grandes dificuldades que a gente tem no acompanhamento do paciente é fazer com que esse paciente entenda que ele precisa de um acompanhamento de longo prazo, mudanças de hábitos de vida, uso regular de medicamentos quando necessário. Existem aplicativos hoje baseados, né, nesse uso da inteligência artificial que podem ajudar nesse controle e numa maior adesão do paciente aos tratamentos propostos? Com certeza, Ricardo. A gente tem uma empresa americana que chama eMight. Essa foi a primeira empresa de análise de dados dos pacientes em casa, domiciliares, principalmente pacientes idosos. E eles que criaram a primeira plataforma onde aquela família recebe um alerta lá no aplicativo ou no celular de que o paciente não tomou o medicamento.
Mas como você sabe que não tomou o medicamento? Porque existe um dispositivo que, quando o idoso abre para pegar o comprimido, ele é acionado e aí você sabe que o paciente tomou ou não o medicamento. São algumas ferramentas que são interligadas e geram uma interoperabilidade entre o dado. Então, aonde nós iríamos imaginar que eu poderia acompanhar um paciente em casa através de um relógio e que poderia dizer se aquele paciente estivesse entrando numa arritmia, se esse paciente poderia ter uma parada, e em 20 minutos esse paciente pode ter um ataque cardíaco ventricular, por exemplo. Então, o médico pode sair do seu consultório, como já acontece em muitos lugares, na Califórnia isso é uma referência, que o médico salvou um paciente porque ele estava no consultório e chegou para ele essa informação no relógio dele, que o paciente estava entrando num ataque cardíaco ventricular. E ele chegou, fez a reanimação desse paciente, salvou esse paciente, e aí surgiu a grande ideia de como nós podemos gerar alertas e monitorar o paciente desde o uso do medicamento, da forma como ele está sendo cuidado em casa ou aonde seja, e aí abriu um leque gigante para plataformas que são acopladas a equipamentos. Então, hoje a gente tem equipamentos que funcionam como um cardiodesfibrilador, né, e que ele usa uma inteligência artificial, onde pacientes que têm arritmia só vai acionar quando o paciente tiver alguma alteração do funcionamento cardíaco. Olhando para esse cenário todo, corre o risco da gente tornar a assistência à saúde menos pessoal, menos afastar o médico do paciente, ou ao contrário, isso pode inclusive tornar a assistência mais eficiente, mais humanizada? Existe a pós-telemedicina, que nós estamos vivendo agora, que é uma pós-telemedicina, e existe, eu acho que o começo da inteligência artificial, que já a gente está passando, já estamos no meio, e que nós lá atrás, quando começou a telemedicina, nós pensamos, poxa, vai substituir o médico, né? Presencial, vai ter essa dificuldade de se comunicar, mas nós iniciamos com a telemedicina e nós observamos que os pacientes entenderam a necessidade de ter esse atendimento médico pela distância e conseguir fazer diagnósticos que antes era impossível ser feito presencial e que trouxe um pouco mais de agilidade, um pouco mais não, os diagnósticos começaram a ser mais direcionados porque existia alguém que atendia e dava o direcionamento para o diagnóstico, porque essa população não tinha isso. E agora nós estamos vivendo um momento da inteligência artificial. Então, hoje nós temos a inteligência artificial como apoio no cuidado ao paciente e que isso automaticamente já está introduzido em todas as áreas. O ChatGPT, ele tenta pegar informações muito relacionadas ao meio humano para fazer comparativos que nós podemos buscar lá entre um medicamento e outro. Isso é uma realidade. Se o meu paciente tomar X medicamento, pode ter interação medicamentosa? Ele escreve todas. E esse contato maior do próprio paciente com a informação pode ajudar bastante, né? Benéfica, logicamente. Então, o paciente, muitas vezes, as dúvidas que antes era questionada em consultório ou dentro do hospital, esse paciente ele pode buscar, ele vai identificar informações. Lógico que nós temos questionamentos sobre isso, né? Em até que ponto essa informação é sadia para esse paciente? Em até que ponto essa informação realmente vai trazer benefício? Ou mais confusão. Ou mais confusão. Então, nós temos que saber direcionar e essas plataformas hoje, Ricardo, já estão sendo vigiadas. Essas plataformas já sabem qual que é a rotina que nós humanos temos. Por exemplo, a Alexa. Há quanto tempo existe a Alexa? A Alexa é uma plataforma que foi desenvolvida para atender a necessidade do ser humano e que ela foi coletando informações diárias da vida do ser humano e ela criou uma forma de atender o ser humano como um apoio. Existem pessoas hoje que conversam com a Alexa como se fosse um amigo. Sim. Né? Porque foi treinada e já capacitada para isso. E da mesma forma como nós temos o ChatGPT, que ele vai trabalhando as suas características e ele vai chegar a um ponto que vai dizer para você, Ricardo, eu acho que você deve tomar o seu medicamento, pois a sua pressão está alta. Muito interessante. Nós já temos isso na nossa realidade, né? Com acoplado a equipamentos, né? Relógio, né? A Apple tem isso. Uma mudança muito grande, a gente vai para mais um intervalo, fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor.
Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando o Dr. Alessandro Falkenbach, médico gestor em saúde, que conversa com a gente sobre o uso da inteligência artificial na saúde. Alessandro, Bill Gates afirmou que a medicina, o médico, tende a desaparecer nos próximos 10 anos. Você acredita nisso? Vai ser o Uber de 2030, né? Você acredita nisso? Ricardo, eu não acredito que ele será 100% retirado do mercado de trabalho ou que isso vai acontecer diretamente. Eu também não acredito. Mas nós observamos uma realidade nos países de primeiro mundo, onde você entra em um hospital e você tem uma tela, onde uma recepcionista que identifica o seu cadastro, faz as perguntas que você passou pela última consulta e sabe que você é hipertenso, sabe que você é diabético e direciona você para o melhor atendimento naquela unidade
e ainda mostra para você que o seu retorno será em 25 dias, porque o seu diagnóstico é de risco. Isso parecia algo que nós não íamos passar, nós não ia chegar tão rápido. E nós já temos isso. E eu acredito que essa mesma tela pode ser o médico no futuro que você vai falar o seu problema e ele vai te dar um diagnóstico. E quando você sair daquele consultório ou daquela sala, o seu medicamento já está pronto para você começar a tomar. E não vai ser medicamentos, vão ser fórmulas que necessariamente vão ter lá células-tronco que já vão estar preparadas para entrar na sua corrente sanguínea e definir realmente qual é o seu problema, e já está sendo feito isso na China, principalmente, com os animais. Então, acredito que não vai existir, como a telemedicina, aconteceu na telemedicina, então esse contato humano, sim, vai perder. Mas o médico ele vai ser o apoio. Então, o apoio para definir e realmente fechar o diagnóstico. Nós temos os nossos conselhos de ética, nossos conselhos que regem. Eu penso que o médico vai ser um instrumento importante de um catalisador dessas informações para que o paciente possa recebê-las e utilizá-las da melhor forma. Eu acredito muito nisso. Um médico que não souber utilizar a inteligência artificial, esse sim, acredito que estará fora do mercado. Com certeza. E uma coisa interessantíssima é que hoje o médico ele necessita dessa inteligência muitas vezes, principalmente em diagnóstico por imagem, laboratorial. Perfeito. Mas vai chegar um momento que essa inteligência artificial ela vai estar tão bem treinada e tão bem capacitada que esse profissional médico já não vai ter tanta relação e tanta importância para diagnóstico. Então ele vai sair desse momento de diagnóstico e vai para um acompanhamento, tratamento, e enfim. Uma medicina de precisão. Hoje nós temos uma especialidade médica que se chama de medicina de precisão. Sim. E que vários médicos estão saindo do seu consultório para fazer essa especialidade, que envolve a tecnologia quase 100%. É muito interessante tudo isso, Alessandro. Agora, qual a mensagem que você pode deixar para os pacientes em relação a uma certa desconfiança que as pessoas têm em relação ao uso da inteligência artificial, da tecnologia na assistência à saúde? Nós não podemos assumir, o paciente não pode assumir uma responsabilidade de utilizar essa informação da inteligência artificial como um ponto de referência para ele se apoiar a um medicamento, a um diagnóstico ou à utilização de determinado medicamento. Nós estamos observando, Ricardo, muitas vezes o paciente ele busca ali um determinado medicamento ou busca um determinado procedimento e ele acredita que aquilo se torna fácil possível para ele ir lá e comprar e tomar aquele medicamento ou chegar para o determinado médico, olha, eu quero que faça tal procedimento porque eu acho que é isso aqui. Isso tem acontecido. E talvez não se apoiar nessa informação, ela é uma informação que é fidedigna, porque logicamente busca várias fontes de referência, mas no final a gente sabe da responsabilidade ética desse profissional e realmente a conduta está ligada ao profissional, o que ele vai tomar de decisão. Então os pacientes não podem deixar de utilizar a referência do profissional para a tomada de decisão em algum medicamento, em mudar o medicamento. Há um mês atrás, a gente teve pacientes que estavam utilizando medicamentos, pararam de tomar os seus medicamentos de uso contínuo, porque ele buscou lá no ChatGPT porque o medicamento poderia dar Alzheimer. É porque fez um estudo do omeprazol há X anos e identificou que poderia dar Alzheimer. Só que e daí? E a doença principal desse paciente? E o paciente para de tomar o medicamento? Não é dessa forma que nós temos que agir, sim buscar informação fidedigna junto ao médico, porque é uma referência e é ele que é o tomador de decisão na conduta. Alessandro, eu quero agradecer muito sua participação aqui no Saúde Algo Mais, sempre trazendo novidades, inovações que são importantes para garantir uma melhor qualidade de vida para todos nós. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui e a gente está à disposição sempre para falar de tecnologia, informação, junto ao paciente. Obrigado e obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos. Até o próximo programa.